Quando eu era pequena, a minha mãe trabalhava muito viajando. E nisso eu ficava com a minha avó e as minhas tias e às vezes ia para casa do meu pai. Só que um dia o meu pai foi me visitar na casa da minha avó. Todos gostavam dele, não tinha queixa dele, ninguém imaginava que ele fosse capaz de fazer algo tão brutal, algo terrível. Ele parecia uma pessoa normal para todos. Enfim. E a minha avó gostava muito dele, as minhas tias também. E sempre quando ele ia lá, ele ficava bastante tempo na casa da minha avó, ficava conversando com a minha avó, com as minhas tias, almoçava, ficava para janta. E nesse dia que aconteceu o primeiro ato dele comigo, estávamos na casa da minha avó, sentados no sofá. Minha avó e a minha tia na sala. E meu pai estava com um cobertor. E nisso, meu pai ele me puxou para perto dele, né? E ficava me fazendo carinho, ficava ali fazendo carinho na minha cabeça e eu ali pertinho dele. E ele colocou o cobertor por cima de mim também. E foi nesse momento que ele se atreveu a tocar em mim pela primeira vez. Minha avó e minha tia ali na sala, mas para ele não foi impedimento nenhum. Foi o primeiro ato. E eu lembro, gente, que eu era tão pequena, eu tinha 6 anos apenas. Para mim foi muito confuso naquele dia. Eu não sabia direito o que estava acontecendo. Eu fiquei com medo. Eu lembro perfeitamente da sensação de medo que eu tive naquele momento. A sensação de uma agonia que me deu. E aí ocorreu o primeiro ato. E depois disso, ele sempre que tinha a oportunidade, ele fazia isso. Como eu falei pra vocês, de vez em quando eu ia pra casa dele, eu ficava na casa dele. E quando eu ia na casa dele, ele sempre fazia isso comigo. E teve um dia que a minha avó tava me arrumando pra ir pra casa dele e eu comecei a chorar. Eu disse pra minha avó não me levar. E nesse dia a minha avó perguntou: por que, minha filha, você não quer ir para casa do seu pai? Por quê? E eu não conseguia falar o porquê, eu não conseguia dizer o que ele fazia. Eu só chorava e dizia que não queria ir para casa dele. A minha avó, pensando que era um ataque de birra, coisa de criança, ela me entregou pro meu pai. Meu pai foi lá me buscar e eu fui para casa do meu pai. E antes da gente ir para casa dele, ele parou em uma lojinha, um importado, e comprou uns brinquedinhos para mim. Eu me lembro que era um ferrinho de passar, coisinhas, sabe, de menina, de brincar, de passar roupa. E eu lembro que quando chegou na casa dele, ele usou aqueles brinquedinhos para fazer o ato brutal dele comigo. Eu não esqueço, gente, é algo que fica na minha cabeça, sabe? E depois que ele fez isso, ele me levou para um parquinho. E aquilo me deixou muito confusa. Eu ficava pensando, meu Deus, ele acabou de fazer algo que eu não gostei, que foi estranho, e agora tá me trazendo num parquinho. Eu não conseguia entender. E eu ficava sem entender por que ele estava fazendo aquilo comigo, se ele me amava mesmo, se aquilo que ele estava fazendo era normal. Nossa, era uma confusão muito grande na minha cabeça, gente, muito grande. E eu me lembro que eu tinha medo dele também, porque sempre que ele fazia isso comigo, ele olhava bem nos meus olhos e falava assim: você não vai contar nada do que o papai faz com você, não é? Você não vai contar nada, porque eu vou ficar muito triste com você. E isso, gente, ele falava olhando bem nos meus olhos. E eu ficava com medo. Eu ficava com medo. Eu ficava imaginando mil coisas, eu ficava imaginando que aquilo ia piorar, sabe? Eu não entendo porque que eu não tinha forças, que eu não conseguia falar pra ninguém. E um dia, quando eu fui na casa dele novamente, mais uma vez, sempre aquilo se repetia. Teve um dia que ele foi me dar banho e ele me deixou sem pijama. E eu falei pra ele que eu queria dormir, eu queria vestir o pijama. E ele falou: não, deita aqui do lado do papai.
E você já sabe o que aconteceu. Eu não quero entrar em detalhes aqui, mas eu acho que vocês já vão perceber o que aconteceu. E, gente, era um tormento. Eu não conseguia falar. Aquilo me deixava mal. Aquilo me deixou uma criança retraída, uma criança calada. E os atos acabaram a partir do momento que ele começou a fazer isso com outra menina. Eu lembro que eu tava na casa dele, essa menina foi brincar comigo na casa dele, e ele fazia a mesma coisa que fazia comigo com ela, só que dessa vez ele não fazia mais comigo, ele fazia só com a menina que foi brincar comigo. E quando a menina fez 12 anos de idade, ela denunciou. Ela contou tudo o que ele fazia com ela. Essa menina teve coragem de falar. E quando ela denunciou, quando ela contou para os pais automaticamente foram à delegacia, fizeram a queixa e ele fugiu. E quando a minha mãe soube disso, a minha mãe ficou desesperada e do nada veio um clique na cabeça da minha mãe e ela veio perguntar para mim se ele tinha feito alguma coisa comigo, porque a minha mãe sentia que algo tinha acontecido. E a minha mãe falou para mim: fala, filha, fala, porque depois pode ser tarde. E quando ela falou isso, eu me fechei, eu não consegui mais falar. O tempo passou, muitos anos se passaram e ninguém achava ele continuava foragido. Mas sempre os pais da menina que ele fez isso com ela, sempre os pais estavam ali procurando, fazendo de tudo para achar ele. E eu conheci meu namorado com 15 anos. Ele foi o primeiro que eu contei tudo o que aconteceu. Ele foi o primeiro a saber. Contei tudo para ele. E depois a gente casou, tivemos nosso filho, fomos morar juntos. E eu comecei a trabalhar quando meu filho tinha 4 anos. E por um tempo, todo aquele trauma que eu passei com meu pai, tudo aquilo que ele fez comigo, eu guardei lá no fundo mesmo. E por um tempo eu não lembrava. Eu fazia de tudo para não lembrar, para não pensar naquilo. Só que um certo dia, quando eu cheguei em casa, porque eu trabalhava, saía tarde do trabalho e o meu marido saía primeiro, antes que eu. Então dava tempo dele pegar o meu filho na escola. Então meu marido ia na escola, pegava meu filho e levava para casa. Então ficava lá em casa me esperando. Teve um dia que eu cheguei e do nada eu comecei a pensar: meu Deus, meu filho fica sozinho com meu marido aqui em casa. Então eu comecei a pensar, gente, que meu marido tinha feito alguma coisa com meu filho, sem nunca ele ter dado motivos para isso, para eu desconfiar, nada. Simplesmente o trauma ele veio à tona assim de repente. E eu, gente, comecei a entrar em pânico, eu comecei a ter crises por conta disso. Eu ficava imaginando meu marido fazendo algo com meu filho. E eu comecei, gente, a destruir a minha casa. Eu comecei a quebrar os azulejos da parede com a cabeça. Vocês têm noção disso, gente? Eu arrancava as portas do armário. Eu comecei a destruir tudo, tudo. Foi daí que a minha mãe ficou sabendo e eu resolvi pedir ajuda para ela e contei toda a verdade. A minha mãe, ela me abraçou. Ela chorou junto comigo. E ficava dizendo que era culpada, que era culpada. E eu falava para ela, eu disse: mãe, a senhora não tem culpa nenhuma. A senhora não esperava que ele fosse um monstro, fosse fazer aquilo comigo. E a minha mãe começou a cuidar de mim. A minha mãe começou a me levar pro psicólogo, fazer tratamento, remédio. Até hoje a minha mãe, ela é tudo pra mim. Ela tá ali comigo, entendeu? Ela não me deixa sozinha, ela se mudou pra perto da minha casa. Hoje ela é casada com outro homem que também apoia totalmente ela nisso e me ajudar. Ela se mudou pra perto da minha casa e sempre ela tá ali no meu pé. Tomou o remédio? Não esquece, porque eu não posso esquecer o horário do remédio, eu não posso esquecer, porque senão eu tenho crises. Então, é algo que infelizmente aconteceu por causa do trauma, de tudo que eu passei na mão do meu pai. A família da outra vítima nunca deixou de procurar ele. E a minha mãe e o meu padrasto se juntaram com essa outra família também
para procurar ele. Eles faziam de tudo para achar. Até que um dia encontraram o meu pai, se é que eu posso chamar ele de pai, né? Encontraram, chamaram a polícia e graças a Deus ele foi preso. Ele foi preso e não vai fazer isso com mais ninguém, com mais nenhuma criança. E depois que ele foi pego, eu consegui ter um pouco de paz, eu consegui melhorar mais. E a minha mãe continua ali do meu lado, junto comigo, meu marido também. Hoje eu consegui recuperar a minha relação com meu marido, porque estava muito abalada, gente, muito abalada. E hoje nós estamos bem com o meu filho, graças a Deus. Mas ainda é uma luta muito grande que eu tenho que enfrentar. Então, amigos, o que vocês acharam dessa história? Mais uma história baseada em fatos reais. Eu vou deixar aqui embaixo o link da reportagem, do relato original, da vítima falando, né, a mãe dela. E, gente, esse assunto é um assunto, infelizmente, triste, mas que acontece bastante. É um assunto que tem que ser falado. Eu sempre falo isso aqui no canal, eu sempre trago, sempre estou trazendo esse tipo de história aqui no canal, porque eu acredito muito que isso serve de alerta muito grande, muito grande. Eu já falei aqui várias vezes que muitas pessoas, elas foram contra mim, elas não concordaram por eu estar contando essas histórias, né? Muitas pessoas, isso é desnecessário, você não precisa fazer isso. Graças a essas jovens que passaram por isso e tiveram a coragem de denunciar, tiveram a coragem de se expor e contar o que aconteceu, que tem ajudado outras mulheres a fazer o mesmo e até mesmo outras possíveis vítimas a tomarem cuidado para que isso também não possa acontecer com elas, não é? Então eu acho que isso é uma falta de amor muito grande. E seria uma falta de amor muito grande da minha parte se eu também me calasse, né? Porque eu também já fui vítima de assédio. Eu contei, se eu não me engano, eu já contei a história aqui no canal. Quando eu tava indo pra escola, se eu não me engano, eu contei aqui. E uma pessoa, um homem que eu nem conhecia, nunca tinha visto na minha vida, passou por mim, passou a mão em mim. E eu paralisei. A minha reação foi uma reação que eu não desejo pra ninguém, pra ninguém. É uma reação, e eu contei essa história aqui no canal para servir de alerta também. E muitas pessoas, quando souberam que eu contei essa história que aconteceu comigo, me criticaram, simplesmente me criticaram, disseram, pra que espalhar isso pra todo mundo? Gente, pelo amor de Deus, isso eu contei com o objetivo de passar um alerta para as pessoas não terem a mesma reação que eu tive. Porque a reação que eu tive, eu não quero que ninguém tenha, porque é muito perigoso, gente. Por eu ter paralisado, por eu não ter conseguido me mexer, gritar, a voz não saía, ele podia ter feito coisa pior comigo, entendeu? Então, gente, é muito triste saber que tem pessoas que pensam desse jeito, que acham que é desnecessário esse tipo de assunto, mas eu quero dizer mais uma vez aqui que não é desnecessário, é super necessário, sim. Esse assunto tem que ser mais falado, sim, para que mais jovens, elas tenham coragem, se ela estiver passando por uma situação dessa, elas tenham coragem de denunciar, elas tenham coragem de procurar ajuda. Se falou pra mãe, a mãe não acreditou, fala pra uma tia, a tia não acreditou, com a avó, uma professora, vai na delegacia sozinha, conta. Gente, você não tá só, entendeu? Então não deixa isso guardado pra você e não deixa também que a outra pessoa continue fazendo isso, porque se você se calar, o agressor, ele vai continuar fazendo isso com outras meninas vão ser vítimas dele, não é? Então, aí eu pergunto, cadê o amor ao próximo se você não contar? Não é? Então é isso que eu penso, é dessa forma que eu penso. Deixa aqui nos comentários o que vocês pensam, se vocês concordam comigo, se vocês não concordam. São livres, tá? A gente é livre pra pensar e falar o que quiser.
Curta, comenta e compartilha. Se você for novo e quer de paraquedas, escreve aqui embaixo. Ative o sininho da notificação na opção todos para não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!